Bem, nós vamos continuar acompanhando as aplicações do potencial de Nernst. Acreditem que o transporte passivo de íons, que ocorre na célula o tempo inteiro, é ditado pela lei de Ohm. Se considerarmos um íon I, a densidade de corrente elétrica total é dada pela densidade de corrente elétrica do transporte ativo mais a densidade de corrente elétrica de transporte passivo. Então nós temos aqui o transporte ativo e aqui o passivo é dado pela lei de Ohm. E a diferença de potencial é dada por V0 menos o potencial de Nernst desse dado íon. Aqui, ao invés de resistência elétrica, foi considerada a condutividade elétrica por metro quadrado, de modo que GI é a condutividade elétrica do íon I por metro quadrado da membrana. É importante mencionar que a nomenclatura adotada aqui nesses estudos segue a mesma adotada pelos pesquisadores da década de 50 que estudaram o impulso nervoso. Entre esses pesquisadores estavam Hodgkin e Huxley. Eles criaram um modelo que é hoje conhecido como modelo HH, devido a esses dois autores, que é o modelo atual do impulso nervoso. Esses pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel de 1963, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, porque eles mediram e equacionaram o impulso nervoso. E tem um modelo HH que é adotado até hoje. E é importante mencionar que esses pesquisadores eles consideraram o sentido da corrente elétrica diferente da atual convenção nossa. De modo que, se o campo elétrico aponta para dentro da célula, um íon positivo entrando na célula seria uma corrente positiva, mas eles adotaram o sentido contrário, quer dizer, um íon positivo entrando é uma corrente para eles foi adotado como corrente negativa. Isso porque esses dois pesquisadores são ingleses e na Inglaterra até o volante do carro é colocado do lado oposto, é diferente, né? Mas sem problemas, então eu coloquei aqui até um macete para ficar mais fácil de guardar. Consideremos então que o transporte ativo do sódio é uma corrente positiva. O transporte ativo do sódio é para fora, então uma corrente para fora é positiva. Assim vejamos como fica aqui na lei de Ohm, o transporte passivo. Então a corrente de transporte passivo é igual G na A vezes essa diferença de potencial. V0 tem um valor típico de menos 70 milivolts e o potencial de Nernst do sódio tem um valor típico de menos 55 milivolts. De modo que eu tenho um valor G na da condutividade, que eu não sei ainda quanto é, mas a diferença de potencial é menos 125 milivolts, vezes então G na. Ou seja, como G na é uma grandeza positiva, essa corrente deu negativa aqui. Significa que o íon sódio passivamente ele entra na célula. Então no transporte ativo a bomba de sódio joga ele para fora, que é uma corrente elétrica positiva. Passivamente ele faz o contrário, ele entra na célula, que é uma corrente elétrica negativa. Vejamos a mesma coisa para o potássio. Aqui está a equação do potássio, vai envolver a condutividade elétrica do potássio, vezes a diferença de potencial, V0 menos 70 milivolts, e o potencial de Nernst do potássio é menos 85. Então, menos com menos dá mais. Então, fica menos 70 mais 85, dá mais 15 milivolts, vezes o valor GK, que é positivo. De modo que a corrente elétrica passiva do potássio é positiva. Corrente passiva
saindo. Então, o transporte ativo do potássio é para dentro, que é uma corrente negativa, e ele vai fazer passivamente o contrário, ele sai da célula num transporte, então, passivo, né? Aí outra coisa que se nota é a diferença de potencial. O sódio é puxado para dentro da célula, com uma diferença de potencial maior, então ele é puxado para dentro mais fortemente do que o potássio é puxado para fora. Vale considerar também que o valor GK é muito maior que GNA. Por exemplo, no oxônio, GK é 100 vezes maior que GNA, de modo que se consideramos aqui GNA igual a 1 e esse aqui igual a 100, seria aqui daria menos 125 milivolts vezes 1. E aqui daria 15 milivolts vezes 100, dá 1500. Então a corrente de potássio seria muito maior que a corrente de sódio. Isso é proposital para a célula, porque a célula não pode deixar o sódio voltar facilmente. Ela gasta ATP para jogar ele para fora. Se ele voltasse rapidamente, ela perderia todo esse gasto de energia. De modo que a célula coloca dificuldades para a entrada do sódio na célula. E faz com que essa corrente de sódio seja pelo menos umas 10 vezes menor do que a corrente de potássio, aproximadamente, né? Pelo menos no axônio. Aqui embaixo tem uma convenção, um esqueminha para guardar mais fácil. Nós temos aqui desse lado o meio 2, que é o meio interno da célula, e o meio 1, o externo. O transporte ativo do sódio é para fora, gerando uma densidade de corrente elétrica ativa para fora. E nós temos uma densidade de corrente elétrica de sódio passiva para dentro. E essas duas correntes para fora e para dentro devem ser iguais, porque V0 se mantém constante. E para o potássio, o transporte ativo é para dentro e o passivo é para fora. Essas duas correntes também, na soma, deve dar zero, porque o potencial se mantém constante. Já que V0 não muda, então não pode ter diferenças de correntes aí. O tanto que entra tem que ser igual ao tanto que sai da célula em termos de íons.